Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes Campinas nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Tá chegando o Natal, hein? Tá chegando o Ano Novo, as festas de fim de ano, mas claro que estaremos aqui sempre informando, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E já vamos com um giro de manchetes. Nesta terça-feira começamos falando de Mundial de Clubes. Manchester City e Urawa Red se enfrentam hoje às 3 horas da tarde pela semifinal do Mundial. Quem vencer enfrenta o Fluminense na próxima sexta-feira. Atenção, hein? Fluminense joga sexta-feira às 3 da tarde. 3 da tarde na sexta, grande decisão do Mundial de Clubes. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia, uma excelente terça-feira a você e a todos que acompanham mais uma edição do CBN Esportes. Enfim, o Guarani anunciou a primeira contratação para a temporada 2024. O zagueiro Ryan, de 33 anos, que estava no Criciúma, é o primeiro reforço do Bugre para a disputa do Campeonato Paulista e também da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa fica por conta de mais reforços neste finalzinho de 2023. Tênis, a 10ª edição do Rio Open terá a defesa de título de Cameron Norrie. O tenista britânico confirmou a presença na competição de 17 a 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro no Rio de Janeiro. Em 2023, o número 18 do mundo derrotou Thiago Monteiro, Juan Manuel Cerundol e Carlos Alcaraz para ficar com o troféu. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. O Santos entrou em acordo pelo pagamento da multa rescisória do técnico Fábio Carille e espera anunciar o treinador nos próximos dias. Carille tem contrato com uma equipe japonesa e o Peixe irá pagar 7,5 milhões de reais. O Santos negocia com o Palmeiras o empréstimo do lateral esquerdo Jorge. O Paris Saint-Germain sinalizou uma proposta de 100 milhões de reais pelo zagueiro do São Paulo, Beraldo. Esse é o terceiro time europeu que inicia conversas para a contratação do atleta. O Palmeiras acertou a renovação de contrato do goleiro reserva Marcelo Lomba, que permanecerá no clube até o final do ano que vem. E o Corinthians acertou a venda do atacante Felipe Augusto a um time da Bélgica. Basquete, embalado pela torcida, o Vasco conquistou uma vitória importante contra Unifacisa por 81 a 71. A partida foi disputada no ginásio de São Januário. O Vasco da Gama subiu para a 6ª colocação. Cestinha do confronto, Marquinhos foi o destaque com 21 pontos e 8 assistências. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que por enquanto ainda não anunciou nenhuma contratação e nenhuma renovação de contrato para 2024. Elvis, Pablo Diego e Ramon Carvalho interessam a diretoria para permanecer no estádio Moisés Lucarelli. E a novela envolvendo Kaique França ainda continua, mas hoje pode ter um desfecho. Se o goleiro fica ou vai embora do Moisés Lucarelli. O técnico brasileiro, campeão olímpico André Jardine, conquistou na madrugada o título de campeão mexicano à frente do América, o maior vencedor do país, agora com 14 taças. O clube da capital encerrou um jejum de 5 anos sem levantar um troféu. Na decisão da Liga MX, o América venceu o Tigres por 3 a 0
diante de 80 mil torcedores no Estádio Azteca. E agora o destaque de Fábio Scheib com tudo no mercado da bola. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Mercadão da bola, o Grêmio mira argentino para substituir Luizito Soares no ataque. O tricolor gaúcho aumenta a carga sobre Funes Mori, jogador do Monterrey do México. Já o Vasco monitora a situação do zagueiro chileno Kusevich, ex-Palmeiras e atualmente no Curitiba. E o América Mineiro tem novo treinador. Após a recusa de Andrei Lopes, o Cebola, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, Coelho acerta com o auxiliar de Mano Menezes, que vai assumir a função de treinador. Cauã de Almeida deixa o timão para ser o treinador do time mineiro, o Coelho, viu, Julio? Boa, Fábio Scheib, e a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Você sabe que eu simpatizei tanto com esse Vasco da Gama que hoje eu fiquei caçando algum noticiário para encaixar o Cruz Maltino para ouvir você falar a plenos pulmões ou gritar a plenos pulmões Vasco da Gama, e o Vasco muito forte não só no futebol, mas no basquete também. Júlio, bacana, né? A classificação do Fluminense passou por perrengue, passou por problemas no primeiro tempo, mesmo tendo colocado 2 bolas na trave com o John Arias, mas no segundo tempo o jogo fluiu, principalmente após o pênalti sobre o Marcelo, convertido pelo próprio Arias, né? O colombiano. Só que alguns cuidados serão necessários para o Flusão ganhar o Mundial, possivelmente frente ao Manchester City. Se der a brecha que deu para os ingleses com relação aos contragolpes, o Fluminense está fadado a tomar uma goleada. Ou seja, o técnico Fernando Diniz vai ter que mudar a característica de jogo do Flusão para fazer um jogo minimamente equilibrado contra, acredito sim, contra os Citizens. Boa, Carlão. 11 horas e 12 minutos. Você ouvinte, participa também do nosso programa. Daqui a pouco tem tudo sobre o Fluminense. Tudo sobre a grande vitória do Flu contra o Al-Ahly e a grande expectativa do jogo do Manchester City hoje. Mande aí então seu palpite, sua informação, sua pergunta, 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Hoje com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Avenida Norte-Sul ainda perde tempo sentido Taquaral, desde o viaduto Laurão até a rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras naquele trecho. No sentido oposto, sentido Guarani, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Orozimbo Maia por conta de obras e mais à frente da rua Nuporanga até ali a rua Sampainho, também por conta de obras no local. A Avenida Orozimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, sentido centro, na saída da Avenida Norte-Sul até a Avenida Brasil, por conta de obras também próxima ali à Rua Paula Bueno. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade na saída ali da Avenida Anchieta. Quem segue pela Avenida Brasil encontra alguns pontos de lentidão, sentido Vila Nova, mas nada que prejudique a vida do motorista. No sentido centro tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Timbó e mais à frente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Júlio. Valeu, Thaís. Agora são 11h16. Verifique as condições do seu veículo antes de sair de férias na AutoZone, a maior revendedora de autopeças e acessórios com mais de 100 lojas em São Paulo, interior e litoral. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro com André Heller. 11h17. André Heller está conosco já para o nosso Toque de Ouro nesta terça-feira. Nosso bate-papo sagrado aqui no CBN Esportes. Tudo bem com você, André? Bom dia, Júlio. Tudo bem? Como vão? Uma delícia estar com vocês novamente nesse clima fresquinho. Ô André, eu acho que você que tem contato assim, com jogadores de todas as regiões do Brasil, principalmente assim, quem está mais acostumado com frio, os atletas que vêm do sul geralmente, o pessoal sofre nesse calorão campineiro, hein? Impressionante, viu, meu amigo? Eu, inclusive, estou no interior do estado de São Paulo, vim atender uma empresa, estou aqui desde sexta, e aqui nós estamos com um clima agradável de 42 graus. É um sol para cada ser humano, meu amigo. Meu Deus. Ô André, vamos agora já falando, né, sobre o Vôlei Renata. Todos nós sabíamos, né, que seria um desafio difícil contra o Cruzeiro, e a Superliga ela reserva justamente isso, né? De repente, você tá ali num jogo contra o último colocado da tabela, depois enfrenta o atual campeão, e todos jogos muito nivelados, sempre muito difíceis também, né, André? Sem dúvida, viu, meu amigo? São jogos difíceis, todos são difíceis, nós falamos disso desde o primeiro momento, desde inclusive do Campeonato Paulista, a gente fala que a Superliga seria um desafio enorme. Contra o Sada Cruzeiro não foi diferente, foi um desafio que, na verdade, foi um jogo, até diria, atípico. O Sada Cruzeiro jogou de uma maneira incrível, já o Vôlei Renata não conseguiu impor o seu jogo, e aí tivemos um placar relativamente dilatado. São dados que a gente vai obtendo, são dados, né? Cada jogo a gente gera um relatório estatístico, são dados, na verdade, a partir da análise desses dados nós temos informações mais tratadas. A questão é que a gente precisa obter essas informações, fazer uma análise e transformar em conhecimentos, e aí sim nós teremos aprendizados. E esses aprendizados precisam ser colocados em prática. Nós, nessa semana agora, temos o último jogo do ano, um jogo igualmente difícil, o jogo na nossa casa, no ginásio do Taquaral. A vitória é mandatória, ela é importantíssima para que a gente consiga avançar na tabela, mas também construir ou consolidar a perspectiva que temos para o ano de 2024. É um desafio, sabíamos desde o início, mas equipes esportivas são feitas de grandes desafios e o Vôlei Renata não é diferente. Antônio Lupi. Tudo bem, André? Uma excelente terça-feira, uma excelente semana, sempre uma alegria em falar com você.
Eu queria perguntar a respeito de Bruno Lima, o argentino, que foi uma das novidades na temporada do Vôlei Renata. Como é que você enxerga a adaptação dele ao voleibol brasileiro? Nossa, ótima pergunta, Lupe. Até eu falo sobre um ponto de vista externo, até porque eu acompanho a presença dos estrangeiros na Superliga há bastante tempo, mas eu também fui um estrangeiro na Itália, por exemplo. Então, existem dois tipos de adaptações, digamos assim, numa perspectiva mais didática, né? A primeira é como um atleta, né? É uma adaptação difícil, é um outro tipo de campeonato, se joga toda semana. Aqui no Brasil se treina muito, se bem que o Vôlei Renata é um time que tem um técnico estrangeiro, então tem outro tipo de trabalho, mas é uma adaptação difícil. O clima é diferente, a alimentação é diferente, e existe esse tipo de adaptação, e é necessário tempo para que essa adaptação aconteça, até porque se treina diferente em todos os sentidos, inclusive no sentido de carga física de trabalho. A outra adaptação, que é igualmente importante, talvez até mais importante, é a adaptação como pessoa. É um outro país, uma outra língua. Por mais que sejamos nós aqui brasileiros, em Campinas em especial, sejamos muito acolhedores, nunca é o país do atleta estrangeiro, né? O Horácio se adaptou muito bem, o Demian Gonzalez se adaptou muito bem, mas eles não são brasileiros, são sempre estrangeiros. O Bruno Lima é um estrangeiro que apenas chegou no Brasil, então a gente precisa ter um pouco de, não paciência, mas compreensão, porque está se adaptando. É um país diferente, não é nem pior, nem melhor, mas é um país diferente, e é necessário que a gente tenha essa compreensão, porque leva um pouco de tempo para essa adaptação. Agora, juntando esses dois tipos, digamos, de adaptação, a gente tem um cenário complexo e precisamos dar suporte, todo o suporte, na verdade, para o Bruno Lima conseguir se adaptar, e aí sim nós exigimos dele a máxima performance que ele tem para oferecer. Carlão de Freitas. Ô André, prazer falar com você, um bom dia. Ô André, eu não sou um especialista de vôlei, porém eu sou um curioso do vôlei, né? Eu estava acompanhando o Cruzeiro e o Renata, e o duelo realmente foi desigual. Mas isso não é privilégio, entre aspas, do vôlei Renata, né? O Cruzeiro, ele é avassalador mesmo, hoje não sendo líder da Superliga. É claro que o Cruzeiro, ele perde, ele tem fracassos, agora há pouco não teve sucesso no Mundial, mas ele é amplamente dominante, não sei nem se existe, né? Amplamente dominante, mas aqui no voleibol brasileiro é impressionante como o Cruzeiro, ele atropela. André, tudo bem que tem o time de São José, o próprio Minas, mas o Cruzeiro tem adversário hoje, realmente? Porque, cara, como um curioso do vôlei, eu acho muito desigual o Cruzeiro diante dos rivais. Olha, Carlão, ótima pergunta, como sempre. O Cruzeiro foi montado novamente para vencer o campeonato. É o único exclusivo objetivo do Sada Cruzeiro. O investimento é um investimento de quem quer ganhar e de quem pretende ganhar o campeonato. Não é o primeiro da colocação, porque sofreu aí alguns tropeços ao longo do caminho até aqui. Mas é um time que foi feito para ganhar, sem dúvida nenhuma. Ao longo do tempo, aqui vai um palpite, digamos, que não é palpite, é uma projeção. Ao longo do tempo nós veremos o Sada Cruzeiro na primeira colocação. Eu não tenho dúvida disso, não é uma verdade absoluta, mas é a minha projeção de acordo com o que nós já vimos do Cruzeiro nos últimos anos e que de acordo com até o investimento financeiro que eles fazem por lá. É um time foi feito para ganhar, não foi bem no Mundial, é uma análise que a gente tem que fazer em outro momento, em função do atual cenário aqui no Brasil, mas considerando a Superliga Brasileira, é o melhor time do campeonato, inclusive fora do contexto da quadra. É um time que tem um investimento absoluto, é o maior investimento do Brasil. Ao longo do tempo a gente verá o Cruzeiro fazendo mais jogos como fez com o Vôlei Renata. Assim, foi uma diferença muito grande. Eles têm adversário, podem sofrer outras derrotas, mas na teoria, no papel, absolutamente
é o melhor time do Brasil. Perfeito, André, é sempre uma honra gigantesca trocar essa ideia sobre vôlei. Eu ainda no embalo da pergunta do Lupe, tenho muita expectativa, né, sobre o crescimento do Bruno Lima conforme a adaptação melhorar, e acho que essa parceria com o Adriano, com o David Gonzalez, o elenco do Renata, né, Maurício, é um elenco muito bom, foi gastando todos os jogadores praticamente aqui, então tem muita margem, né, André, para crescimento, e a gente segue aqui muito otimista e torcendo muito. Exatamente, eu sei disso, eu também torço muito, nós também temos expectativas altas em relação ao time, aos jogadores, mas também nós temos que entender que é uma construção contínua, é a construção de uma cultura, e que nós dos bastidores também fazemos parte disso. Nós não podemos responsabilizar a equipe técnica, nem os jogadores, em relação aos resultados, sejam eles vitórias ou derrotas. Na verdade, nós dos bastidores, eu digo direção, os gestores, até mesmo eu e o Maurício, embaixadores, somos os principais responsáveis pela performance. É um time, é um ecossistema que envolve uma cultura, que envolve várias áreas do projeto, e são todas essas áreas responsáveis pela performance. Nós entendemos assim e estamos trabalhando muito para que a performance e o desempenho sejam melhores. André, é sempre uma honra, e já desejo aqui, né, de forma antecipada, um excelente Natal para você, para sua família, e a gente aqui é muito grato por tê-lo semanalmente, compartilhando conhecimento, experiências. O Lupe tem uma frase muito legal e que é quase uma filosofia, que campeão olímpico e campeão, no caso do futebol do mundo, a gente coloca numa prateleira diferente. Não é nem uma questão de endeusar, mas é uma questão de admiração e gratidão. Então, no seu caso, assim, você deu tantas alegrias para nós brasileiros, principalmente vestindo a camisa da seleção. Então a gente deseja do fundo do nosso coração aqui um Natal abençoado para você e para sua família, viu, André? Poxa, fico muito feliz. Quero também quebrar um paradigma. Eu agradeço a prateleira que vocês me colocam, mas eu sou o resultado de muitas pessoas que me ajudaram, desde as pessoas que limpavam a quadra no início da minha carreira, todos os professores, treinadores e técnicos, e continuam assim. Então, se vocês quiserem, é muito bem-vindo, me mudem de prateleira, eu quero ficar na mesma prateleira de toda a família CBN, adoro. Bom, gente, uso esse discurso até para agradecer vocês a possibilidade de estar junto com vocês, é uma delícia, um prazer, uma honra, tenho aprendido muito com vocês, afinal de contas, minha especialidade é outra, eu não sou um jornalista, eu não sou um comentarista profissional, e ter a possibilidade de conviver com vocês, também a possibilidade de eu aprender de maneira continuada. E quanto a isso, eu sou eternamente grato, serei eternamente grato. Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo, e que vocês tenham paciência para me aguentar e suportar ao longo de todo o ano de 2024. Aí. Valeu, grande André, ele aqui no nosso Toque de Ouro, sempre muito especial. Agora são 11 horas e 28 minutos. CBN Esportes Campinas. Venha molhar as palavras no Jô Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. CBN Serviço. O governo de São Paulo abriu concurso público para contratar 2.700 soldados de segunda classe da Polícia Militar. Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, exceto para quem já pertence aos quadros da PM, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter a altura mínima de 1,55 m e os homens de 1,60 m. As inscrições vão até 20 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da VUNESP.
o vunesp.com.br, organizadora do concurso. A remuneração básica inicial para o cargo de soldado segunda classe da PM é de R$ 4.852,21, incluindo o salário base e regime especial de trabalho policial. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN. Terça-feira, 19 de dezembro de 2023. 5 pessoas foram presas até agora numa operação contra o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. O grupo atua na região de Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense. Os investigadores afirmam que identificaram toda a estrutura de imposição de taxas ilegais a grandes empresas e pequenos comerciantes locais e as contas correntes em que os valores eram depositados. A ação deriva de uma operação feita ontem. A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, foi alvo por suspeita de favorecer a facção paramilitar chefiada por Zinho. Ela foi afastada das funções. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter as 44 horas semanais trabalhadas como referência para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. O STF também determinou que a negociação coletiva seja regionalizada no caso do setor privado. A Corte ainda autorizou a redução salarial com pagamento proporcional do piso se houver diminuição de jornada. A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. O Brasil deve se tornar a 9ª maior economia mundial em 2023. A projeção é do Fundo Monetário Internacional. O avanço ocorre após o FMI revisar o crescimento do PIB do país para este ano de 2,1% para 3,1%. Segundo o órgão, o movimento reflete um crescimento mais forte que o esperado no Brasil. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas 33 minutos. Daqui a pouco tem tudo sobre a classificação do Fluminense, a final do Mundial de Clubes. Já já a gente traz também informações e detalhes sobre Ponte Preta e Guarani. Estamos aqui recebendo de maneira ilustre, né? Sempre que ele aparece aqui no CBN Esportes, é para atualizar. É uma presença ilustre. Sim. Mas nem sempre significa boas notícias. Nem sempre. Né? Às vezes significa notícias mais tensas. E no caso de ontem, Felipe Pereira, aqui neste programa, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia para você, Júlio Felipe. Nascimento, bom dia. Antônio Lu, bom dia, Carlão de Freitas. Que honra. Aos 45 minutos ontem no programa, já encerrando, o Fábio Scheibe veio com uma informação sobre o Marcelinho Carioca. Do desaparecimento do Marcelinho, ainda não se tinha muitas informações naquela altura do campeonato. E aí, conforme o dia foi desenrolando, várias teorias, o Marcelinho apareceu, depois até bem machucado. E a gente quer agora saber se temos atualizações ou não desse caso do Marcelinho, qual o desfecho dele. A Polícia Civil, o Júlio Nascimento, está investigando ainda todos os detalhes da história, mas o Marcelinho foi solto, foi libertado ontem à tarde, com alguns ferimentos no rosto, principalmente, mas nada de grave, passou por exame médico, não tem nenhum outro tipo de sequela. 2 pessoas foram presas por conta desse cárcere privado. Havia uma informação de que a família de Marcelinho havia pago pelo menos R$35 mil, mas essa informação não foi confirmada pela Polícia Civil ainda. A Polícia Civil está tratando com muita cautela esse caso, porque
as informações que se tem a respeito ainda são muito divergentes. Fala-se na história de que Marcelinho teria se envolvido com uma mulher casada e que o marido teria sido o sequestrador, mas quem foi preso não tem qualquer relação com o marido. Esse, que na verdade nem é marido, é ex-marido dessa mulher também. O Marcelinho envolvido com política em Itaquaquecetuba, lá na Grande São Paulo. Essa mulher que é apontada aí como a pivô dessa história, trabalhou com o Marcelinho enquanto era assessora dele na Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba. São amigos de longa data, não se sabe se tem um envolvimento amoroso ou não, eles preferem não falar sobre isso, mas, e ela estava separada. Está separada, na verdade. E aí chegou-se a cogitar a possibilidade da história do ciúme e tal. Logo depois que a gente trouxe a informação aqui no CBN Esportes, saiu o vídeo do Marcelinho Carioca falando no cativeiro que ele estava por causa da história da mulher. Só que mais tarde apareceu outro vídeo de um dos sequestradores falando que queria dinheiro e chegando até a falar que tinha sequestrado o Marcelinho porque o Corinthians tinha título. Chegou a ter isso. Meu Deus. A polícia tá verificando se por acaso esse vídeo é verdade ou não, porque existe uma possibilidade de uma trollagem aí no meio da história. Nesse momento aparece muita coisa. Muita coisa, exatamente. Então a polícia tá tratando com muita cautela. O carro do Marcelinho foi periciado, o carro foi encontrado em Itaquaquecetuba, o cativeiro ficou em uma outra cidade, eu só não lembro se é em Osasco ou se era em São Paulo mesmo. Uma distância até considerável ali. O carro do Marcelinho já foi liberado, mas assim, fizeram um exame detalhados para verificar quem colocou a mão ali, para ver se eventualmente algum criminoso colocou a mão ali, mas outros detalhes estão sendo mantidos por enquanto em sigilo. Fato é que o Marcelinho já está em casa com a família dele, se tratando desses ferimentos especialmente na região do rosto, e comentando aí que passou horas de tensão, que os bandidos ameaçaram com arma no rosto. Então foi um sequestro, de fato. A motivação é o que ainda se levanta dúvidas. Ô Felipe, eu não sou especialista nisso, mas do que eu tenho acompanhado, essa questão da motivação, ela pode interferir na pena, né, do sequestrador. Pode. Né? Quando motivação passional? Motivo passional e motivo fútil. Perfeito. Então, assim, às vezes... se de fato ele fosse... Se a mulher que estava com o Marcelinho fosse casada com esse suposto sequestrador, se existisse... Se de fato essa versão se confirmasse, a pena de repente seria menor. Seria menor. Agora, se for a história do sequestrar... Aí tem outras duas, né? O sequestrar por sequestrar para ter dinheiro, extorsão. Sim. Extorsão mediante sequestro. Agora, se a história do motivo por ser o Marcelinho Carioca, pelos títulos e pelo não sei o quê, aí é motivo fútil. Nossa. Mas agora, aquele vídeo que o Felipe disse que a possibilidade de ser uma trollagem ela é enorme, o cara que fez, o cara foi muito infeliz, né? Foi. Pelo amor de Deus. O vídeo, merece, eu acho que cabe também até alguma punição mais rigorosa. O vídeo é muito ridículo. E aí ele coloca ridículo. Até a cortina atrás, meio que parecida, né, com a cortina onde o Marcelinho divulgou, onde aquele primeiro vídeo do Marcelinho foi divulgado. Agora, quando o ex-marido fala que não sabia de nada, tal, e realmente, pelo menos nas entrevistas que eu acompanho, dá para entender que ele realmente não participou, aí desarticula toda essa possibilidade de uma pena reduzida em virtude de um crime passional, né? Pois é, né? Porque a princípio, e pelo menos nesse depoimento prévio, ele não teria qualquer relação com isso. Então ele não teria mandado ninguém fazer isso. Até que ele se apresentou à delegacia. Ele se apresentou espontaneamente. O Marcelinho depois falou que foi obrigado a falar, que era por causa do eu não sei o quê. Dá a impressão mesmo, assim, que ele tava ali... Quando ele faz o vídeo, eu não sou nenhum perito. Não, né? Mas gente, não precisa ser perito também. Você percebe o olhar dele, que é um olhar que antes dele falar, ele dá uma desviada. Ele desvia. Parecia que ele estava sendo orientado. Realmente. Exatamente. Ele olha assim pro lado, pra ver se ele tinha aprovação, se era isso mesmo. Eu tive essa sensação, mas aí é a polícia, né, Fê, que vai ali depois dar todo o veredito. Exato, né? Agora a polícia que tá apurando muito bem esse caso e até não avança outras informações justamente por causa da complexidade dessa história. Porque existem todas essas nuances que nós estamos comentando aqui. É fato
que o Marcelinho no vídeo é visivelmente obrigado a falar as coisas. Isso não precisa... É óbvio que vai ter uma análise pericial mais detalhada, mas isso, para nós leigos, é absolutamente notável. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo é que está sendo apurado. Felipe Pereira, sempre uma honra. Uma honra é minha. Volte sempre. São muitas Já convidaram o Felipe... riqueza e detalhes na informação que o Felipe por o completo. horário dele não se encaixa, mas seria uma figura personagem sensacional pro nosso Arena. Seria. Qualquer dia, vamos negociar aí umas no horas plantão nós estamos aí. Umas Porque horas com extras. o Felipe você conversa, você fala desde da política nacional, da política internacional e os eventuais participantes do BBB. Exatamente. É um cara multicultural. Vai da Revolução Industrial. Você joga um assunto... Ao choquei. Ele pega o assunto e destroça com riqueza de detalhes. Felipe é um gênio. Destroça. Despreza a informação. Despreza a informação é muito forte. Não, ele dá relevância à informação. Mas mas ele passa com tanta credibilidade que pra ele é algo simples. Ali. Já? Vamos mudar agora de Felipe Pereira. Obrigado, Felipe. Obrigado. Agora a gente vai surfar. Atenciosamente. Vamos surfar nas ondas de Thalita Giltze com informações do Fluminense. O Fluminense está na final do Mundial de Clubes. O tricolor das Laranjeiras venceu ao Arly por 2-0, gols marcados pelos Johns do time já no segundo tempo da partida. John Arias de pênalti após belíssima jogada individual do lateral esquerdo Marcelo e o iluminado John Kennedy já nos minutos finais após boa jogada de persistência de Martinelli. O Fluminense agora espera o resultado entre o time japonês, o Howard Reds, e o Manchester City. Destaque para André, que foi eleito o homem do jogo e realmente fez mais uma partida espetacular. Fábio Chaib, Fluminense venceu com autoridade o Al-Ahly. E o que falar sobre Marcelo, hein? Desculpa. Autoridade, mais ou menos. Não, porque o placar foi 2-0. Sustaço. O Fábio teve que fazer 2 ou 3 defesas ali. Não, uma vitória por 2-0 não é uma do vitória jogo. de autoridade. É uma vitória ok. Não, 2-0 no Mundial de Clubes. O São Paulo passou por 1-0. Corinthians passou com 1-0. Não, o São Paulo foi 3-2, né, na semifinal. Corinthians foi 1-0. Me ajuda aí, Carlão. Inter, não lembro. O Santos foi 3-1 em cima do Caxiua. O Grêmio venceu por 1-0. Tem gente que não chegou na final. Tem gente que não chegou na final. Aliás, eu vou tentar aqui a grosso modo. Atlético, Internacional, Palmeiras, Flamengo, 4. Eu acho que a maioria não chegou à final. River Plate. Mas aqui dos brasileiros. O River também, apesar de ser argentino, mas também não chegou à final. O próprio Atlético Nacional, né, Fabião? Exato. O Atlético Nacional também perdeu pro Kashima, né? Que depois passou, deu sufoco no Real Madrid. É impressionante como os sul-americanos enfrentam dificuldades nestas primeiras partidas do Mundial. Pois não, Fábio Chaib. Não, você falou de um jogo de um placar muito bom pro Fluminense, mas no segundo tempo, né? Que o primeiro tempo foi frenético, realmente. O Fluminense teve chances também com o Arias, meteu 2 bolas na trave, mas o time do Egito também teve bastante oportunidades, começou em cima do Fluminense, teve uma possibilidade de gol, o Samuel Xavier tirou em cima da linha também. O primeiro tempo foi muito equilibrado, o time do Egito teve oportunidades nos contra-ataques também, mas a gente já conhece nessa história, né? Aquele time que ataca e não consegue marcar o gol, e no final sempre o time com mais qualidade acaba vencendo, acaba fazendo as oportunidades que cria mesmo, assim como foi o Fluminense ontem, uma jogada individual muito bonita do Marcelo, acabou sofrendo pênalti, e depois já no final o John Kennedy, já na base do jogo de casados contra solteiros, acabou marcando o segundo gol num contra-ataque também, o time egípcio todo na frente. Mas vai ser interessante ver esse duelo. A gente imagina que o City passe hoje, né? O City tem alguns desfalques também. O De Bruyne não vai jogar, o Haaland também não joga. E o City que vem dos últimos 6 jogos, apenas 2 vitórias. É claro que é diferente o torneio, mas também não está numa das melhores fases aí o time da Inglaterra. Mas vai ser um grande duelo hoje. O City tem que confirmar passando pelo time japonês. Mas esperamos sexta-feira por uma grande atuação também dos dois, Guardiola contra Diniz, né?
E aí, Carlão, será que teremos de fato aí? Acredito que sim, né? A disparidade técnica do City com o time japonês é muito grande. É claro que nós estamos falando de futebol, e o futebol é aquela coisa maluca, né? De repente aparece uma zebra aí. Hoje o Gui Pierangeli até lembrava no CBN Campinas do Kashima Antlers, né? Que ofereceu muita resistência ao Real Madrid, o time merengue acabou conquistando o título. Mas eu acho que o Manchester City agora, o Fluminense, para tentar fazer frente aos Citizens, vai ter que mudar a postura. O Fluminense tem aí como ideia de jogo a marcação alta, deixa a defesa um pouco vulnerável, e aí o adversário pode explorar o contragolpe, como aconteceu ontem diante do Al-Ahly. Então é aí um enigma que o técnico Fernando Diniz vai ter até sexta-feira. Ele retranca e foge dos padrões do Fluminense, ou ele vai continuar com a marcação alta, ficando vulnerável atrás e dando uma possibilidade para o melhor time do mundo contra-golpear? Então é esta interrogação que vive o técnico Fernando Diniz. Agora, a FIFA ela trata esse Mundial com tanto desdém que os principais jogos, segunda-feira, terça-feira e a final sexta-feira. Aí é brincadeira, né? Ô, Júlio, Sim. Eu sei que a gente vai falar de Guarani e Ponte Preta, mas vale ressaltar também que ontem a gente trouxe a informação do Super Mundial, que vai ser em 2025, mas a FIFA também confirmou que anualmente vai seguir fazendo um tipo de um Mundial, né? O antigo Mundial Intercontinental, que existia no Japão antes, contra o vencedor da América do Sul contra o europeu, só que num formato diferente. Agora, anualmente, todos os vencedores da Champions League já estão garantidos na final da competição. E antes vai ter uma prévia, né, 2 chaveamentos entre os times da Oceania, Ásia e também da África se enfrentando em único jogo, né? Primeiro tem o vencedor da Oceania encarando o vencedor da África no único jogo em local a ser definido. Depois esse vencedor pega o vencedor do ganhador da Champions da Ásia. E do outro lado, o campeão da Libertadores encarando o campeão da CONCACAF. Ou seja, os brasileiros agora vão ter que enfrentar uma outra prévia de chaveamento para poder enfrentar um time europeu anualmente. Possivelmente, caso o Inter Miami, por exemplo, ganhe a CONCACAF, o brasileiro enfrentando o Messi numa das semifinais aí. E esse jogo também é jogo único com local a ser definido pela FIFA anteriormente à data do jogo, obviamente. Sensacional, Fábio. Importante essas observações, né? Principalmente porque o torcedor tem curiosidade de saber como será o Mundial aí nas próximas temporadas. Confesso que eu estou menos empolgado com essa reformulação. Eu também não gosto muito agora, por falar em confusão, calendário e tal, e a Liga dos Campeões de 2025? Como que a gente vai decifrar o regulamento? O coeficiente de não sei que liga tal, que abre, é um negócio maluco, cara. Maluco. É o último, o formato... Pra que simplificar? Tem que fazer conta? Não, é um negócio maluco, é verdade, não é brincadeira. É semelhante às brincadeiras que o senhor faz com o Campeonato Carioca. Não, mas vocês... Taça Guanabara. Esse negócio de coeficiente já deu problema aqui no Brasil, cara, no ranking da CBF, inclusive o Guarani e Criciúma. CBF foi lá, não dá, tirou. Fizeram um sorteio bizarro. Não dá, cara. Tá louco. Às vezes o simples é mais fácil. Estamos falando da UEFA, hein? Exatamente. 11h48. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Futebol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Terça-feira, dia de Superliga masculina e feminina.
O Maringá recebe o Fluminense no ginásio de esportes Chico Neto, no interior do estado do Paraná. Aliás, Maringá nos abraça em Maringá contra Fluminense. O jogo acontece às 7h30 da noite. Já pela Superliga Masculina, o Araguari recebe a equipe do Blumenau em Minas Gerais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Vamos lá, fazer aqui um F5 do futebol campineiro, as principais informações de Guarani Ponte. Você quer começar por quem? Pode resumir aí, a gente comenta depois da sequência os dois. Então, como a gente já tem a primeira negociação ou a primeira contratação oficializada, a gente começa falando do Bugre. Ontem, no final da tarde, o Guarani anunciou a contratação do zagueiro Ryan, aquele mesmo que já passou pela Ponte Preta na temporada 2020 e na temporada 2021, porém fez poucos jogos. As lesões atrapalharam o desempenho de Ryan na Ponte Preta. Aos 33 anos, o jogador estava no Criciúma, conquistou acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Tigre Carvoeiro. As duas últimas temporadas do Ryan foram no Criciúma. Jogador que também passou pelo Mirassol, Bragantino, Ferroviária, Paraná, tem 3 acessos no currículo, esse com o Criciúma, com o Bragantino e também com o Paraná Clube. A primeira contratação do Guarani é para um setor que estava carente com a saída dos defensores que atuaram no Guarani em 2023, Alan Santos, Lucão, Valber e Ivan Alvarinho. A expectativa fica por conta de mais contratações agora nessa reta final de 2023. Ryan, por enquanto, é o primeiro reforço do Bugre para o ano que vem. Carlão, Ryan anunciado, e um ponto que chama a atenção é que o Ryan ele participou de 3 acessos, Bragantino, Criciúma e Paraná. Nenhum deles como protagonista e titular absoluto. Bom lembrar. É algo que joga contra o Ryan. É um bom jogador, tanto é que está aí, né? Participou da campanha de acesso do Criciúma e sempre vestindo camisas de clubes, claro, de uma segunda prateleira, mas clubes importantes. Pô, pega a Ponte, pega a Ferroviária, pega Bragantino, pega o Criciúma, agora o Guarani, ou seja, sempre está no mercado importante do futebol brasileiro. Agora, o problema do Ryan é a irregularidade, né? A questão física. É um jogador que o custo-benefício é bom ficar de olho. Na Ponte Preta era assim. A gente sempre ficava na expectativa até pela qualidade dele. Pô, o Ryan vai jogar, vai ajudar, vai manter uma regularidade, vai ser um protagonista no time da Ponte Preta. Isso, infelizmente, não aconteceu. Ninguém machuca porque quer, tá, gente? Mas é algo que parece que persegue o Ryan na carreira dele. No Criciúma, e fui fazer uma pesquisa sobre a trajetória dele, estava 27 jogos. E no exato momento em que eu fazia a pesquisa, descia Júlio Nascimento. Falei, Júlio, vem aqui! Falei, Julião, 27 jogos na Série B? É uma marca boa. Ele falou, não, Carlão. 27 jogos na temporada. Aí cai. Né? Então mostra como a instabilidade do Ryan o persegue. Agora, no Guarani, se ele conseguir fisicamente melhorar, se ele conseguir ajudar dentro de campo, realmente, excluindo o problema de lesão, deixando de lado o departamento médico, não frequentando isso, a gente torce, vem para ajudar. Eu acho que é um bom reforço. Agora, é sempre aquela, né, mas a instabilidade física do Ryan atrapalha um pouquinho. Conta rápida.
Série B e Paulista, o calendário do Guarani. Série B, 38 jogos. Sim. Vamos traçar Foram uns... 52 esse ano, porque 52? o Lucão participou de 50, perdeu 2 só. Então dá pra fazer essa conta. Então... Baita número, inclusive, do Baita Lucão. número. Então, uma média aí, se o jogador fizer 30 jogos no ano, é uma média boa. Metade. Metade é uma média... Pouco além da metade. Mas é uma média aceitável. Nesse caso, acho que de 35 pra cima, né? Nesse caso de 30 jogos, vamos imaginar que no Paulistão ele participa de 12. 12 no mínimo. Aí você tira esses 12 dos 30, é menos de um turno de Série B. Então é pouco, né? Então é pouco. Então vamos lá. Eu acho que 35 jogos de 35 tem que ser 35 pra cima. Então vamos pegar os números do Ryan. Ryan. A temporada que ele passou de 30 jogos na temporada... Ele fez 27 no Criciúma, 27. né? Na temporada. 28 na temporada Cara, um passada. pouco mais da metade, pouca coisa, né? 28 na temporada passada. Tô falando números totais. Temporada. Vamos ver aqui. Paraná, 2017. Sim. 33 jogos. Então é... E no Paraná... um desafio, né, pra 2017, 18. 28 jogos e 33 jogos. Foram os últimos números aí do Ryan. Mais de 30 jogos em 2017. Mais aquele fazendo um geralzão, não estou pegando números exatos, mas o Ryan normalmente na temporada ele faz um pouquinho mais da metade, né? Se pegarmos esses números do Criciúma, os números aí do Bragantino, né, que você pegou, Isso. Paraná, Mirassol. Paraná, então um pouco mais da metade. Tecnicamente é bom jogador, dá para suprir a ausência do Lucão, pode fazer também algo com o que o Alan Santos fez. Agora, a instabilidade dele, a irregularidade atrapalha um pouquinho. E aos 33 anos, a gente espera que o Ryan viva um outro momento no Guarani, um momento de mais jogos, um momento de maior presença, porque tecnicamente eu não vejo nenhum problema, não tenho questionamento com relação ao Ryan. Gosto do Ryan como jogador, o que atrapalha é esta irregularidade dele. Maravilha. Em relação à Ponte, Kaique França deve definir o futuro entre hoje e amanhã. Hoje e né? amanhã é o dia decisivo aí para saber se o Kaique França vai continuar ou ele vai ter um futuro em outro clube longe do Moisés Lucarelli. As propostas mais fortes para contratar o goleiro da Ponte Preta, do Sport e também do Vitória, mais intensa do time pernambucano que busca um goleiro para substituir o Renan, que foi para o Juventude. Enquanto isso, a Ponte tenta a renovação de contrato do Pablo Diego, Sport também entrou na parada, tem o interesse também no Pablo Diego, quer a renovação do Elvis e do Ramon Menezes, jogador que teve muitos problemas com lesões também na temporada 2023, só que terminou a Série B, como o Carlão destacou ontem, como titular. A Ponte tem o interesse. O contrato com o Atlético, ele pertence ao Atlético, termina agora no final do ano, ele fica, entre aspas, com o passe livre. Então, é uma negociação que pode ser mais fácil para a Ponte, que também tem a concorrência de outros clubes da Série B. Eu tô aqui, Carlão, vou contar um bastidor aqui. Eu já tô fazendo, pelas notícias que nós temos de bastidores, uma matéria de despedida do Kaique França. Relembre a trajetória do Kaique França. E olha, eu mesmo não lembrava de muitas coisas. O Kaique França, ele é reserva no rebaixamento da Ponte no Paulistão. O Igor Vinhas era titular. Primeira chance dele com o Hélio é justamente na estreia contra o Grêmio. E ele faz um jogo espetacular contra o Grêmio. O Grêmio perde pênalti, né? Um chute pra fora. Lucas, né? Lucas Silva. Lucas Silva. Mas tem o Elias Manuel, que hoje está nos Estados Unidos, se eu não me engano, ex-Guarani. Ele tem a chance do jogo e o Kaique França faz uma baita defesa. E aí, Carlão, tô construindo o texto aqui, eu sei onde é o começo, eu sei onde é o auge, né? Que é a final da 2. Mas eu não lembrava da ascensão, e é justamente no derby contra o Guarani, aquele lance do Rodrigo Andrade, né? Ali foi um gol, porque... E olha que ele enfrentou um jogador de uma qualidade acima. O Rodrigo Andrade é bom jogador. Talvez se tivesse um pouco mais o faro de gol, ele marcaria, mas também o mérito do Kaique ali foi a defesa do jogo, uma das defesas mais complicadas que eu já tive o privilégio de acompanhar, ainda mais num jogo tão pesado. Então eu olhei assim... pra rede, não tinha, sabe aquele lance que você fala assim, já foi, pode pegar a bola no fundo do barbante que o Guarani empatou o jogo. Mas o Kaique fechou bem o ângulo e impediu que o Rodrigo Andrade empatasse para o Guga. Vai fazer falta, hein, Carlão? Kaique França. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque as peças de reposição, por exemplo, um Pedro Rocha e o Luan, ainda são incógnitas, mesmo já deram aí uma resposta satisfatória, mas uma coisa é você jogar um jogo aqui e acolá, outra coisa é ser titular, caso que aconteceu com o Igor Vinhas.
Mas vai valer o teste. Eu acho que a Ponte vai testar esses jogadores aí, caso se efetive aí a saída do Kaique França, mas sem dúvida alguma vai fazer falta. O Kaique França entra também naquela galeria muito rica da Ponte, dos grandes goleiros que vestiram aí a camisa da Macaca. Muito bem, meus amigos. Carlão Antônio Lupe, um abraço pra vocês. Um abraço. Valeu. A gente se vê... Amanhã, né? Amanhã foi convocado. Fábio Scheib, um abraço pra você, viu, meu caro? Valeu, Júlio. Falando um pouquinho do mercado alternativo, o Ituano está contratando Jean-Pierre, ex-Grêmio. Opa! Que havia se aposentado. Olha, que boa notícia. Mas voltou ativo agora. Está voltando vai jogar pelo Ituano, o Paulistão e a Série B do ano que vem. E o Novo Horizontino anunciou Danilo Barcelos, ex-Ponte Preta, agora há pouco também. Mais um jogador aí, ex-Macaca, vai disputar o Paulistão. Boa, Fábio Scheib. Jean-Pierre, principalmente o lado humano. A contratação do Jean-Pierre. E eu sei que a gente tá em cima do laço, mas falando em lado humano, ontem nós vimos o garoto John Kennedy, né? Fazendo o segundo gol. Vale lembrar que ele tava meio que jogado ali no Fluminense, veio pra Ferroviária para jogar um Paulistão. E olha que a Ferroviária foi rebaixada. Só que ele foi bem, ele tava como artilheiro do Paulistão. Era John Kennedy e João Veras. John Kennedy e John E o John Arias. Acho que a gente pode encerrar o programa. Um abraço, valeu, Valmir e Daniel França. A Arena começa hoje às 4h da tarde. CBN Esportes Campinas.